Lua na casa 9, como ela molda sua personalidade? Bom, as pessoas que têm esse aspecto estão sempre focadas em uma infinidade de coisas, como sonhando em realizar os seus ideais, não importando os obstáculos. Geralmente nunca estão contentes com o que os rodeia, por isso estão em constante movimento. Preferem apenas viajar e não pertencer a um só lugar. Alguns pontos fortes são pessoas inquietas, espirituosas, aventureiras. Alguns desafios às vezes são um quanto obsessivos e misteriosos. Um conselho é não deixar que os outros se aproveitem de você. Bom, o que eles não conseguem entender é que a felicidade vem de dentro. Não há lugar, pessoa ou coisa que os faça felizes a não ser eles próprios, sendo isso que tem dificuldade em reconhecer. São visionários, sonhadores e verdadeiros. Esses nativos precisam ser constantemente estimulados porque rotina e as tensões mundanas fazem com que eles fiquem entediados. Então, são pessoas que precisam constantemente de estímulos. São pessoas filosóficas que têm uma curiosidade natural sobre tudo, incluindo pessoas, culturas, teorias, todo tipo de conhecimento. É importante para essas pessoas parar de acreditar que a grama é sempre mais verde do que o outro lado, né? E para cuidar de suas outras necessidades. Porque quanto mais eles vão procurar felicidade em outro lugar, a menos que eles vão ser capazes de encontrar isso. É possível que tenham estado em destinos que outras pessoas nem ousariam pensar em estar ou, né? E que o seu conhecimento sobre as diferentes culturas e línguas seja muito vasto, né? Porque eles têm curiosidade e vão atrás. A posição da Lua na nona casa os torna cientes e receptivos às necessidades e sentimentos dos outros. Também os ajuda a serem mais sonhadores e verdadeiros visionários, né? Em outras palavras, eles são os indivíduos que querem mudar o universo e se envolver em diferentes causas. Ao mesmo tempo, essa posição dá-lhes instabilidade no que diz respeito às características que essa casa controla, o que significa que vão mudar a sua filosofia de vida ou seus passatempos e interesses com mais frequência do que os outros mudam, né? Isso significa que eles não são capazes de focar sua espiritualidade em apenas uma coisa, sendo mais os pensadores das coisas do que as pessoas conhecedoras que são informadas no mínimos detalhes, né? São pessoas que gostam de não só de pesquisar uma coisa, mas várias. Aí pode ser que eles não são conhecedores a fundo de um determinado, né, enfim, assunto. No entanto, eles nunca se especializarão em algo, né? Se tiverem dinheiro suficiente para viajar pelo mundo, então eles nunca hesitarão em fazer se eles tiverem dinheiro. Se não tiverem, vocês podem ter certeza de que eles viajarão mentalmente, então não se surpreenda se às vezes eles ficarem distraídos quando estiverem falando com eles, porque às vezes eles só simplesmente estão imaginando, né? Alguma viagem, algum lugar no mundo. A imaginação realmente deles é muito rica, então eles podem fantasiar sobre qualquer coisa, criando todos os tipos de filmes e histórias em suas cabeças. Isso significa que eles são românticos e capazes de criar um mundo mais bonito do que aquele em que vivem. Sem mencionar que eles são perfeitamente capazes de transformar os seus sonhos em realidade, então todas as suas fantasias podem não ser em vão. Lua na nona casa, os nativos são mais felizes e mais confortáveis quando estão fazendo algo fora do comum, né? Algo criativo. E eles gostam muito de falar sobre filosofia, espiritualidade e até mesmo sobre ocultismo, né? A sua mente é inventiva e sempre querem fugir da realidade com a ajuda de algum estudo ou de alguma viagem, ter várias conversas. Eles também gostam de expandir a sua mente, né? A imaginação desses nativos pode dar-lhes habilidades psíquicas que outros nem sonham em ter.
A posição da Lua na nona casa indica que eles nutrem a sua mente por conta própria. Eles alimentam o seu eu superior por meio das emoções e, quando precisam se sentir seguros, simplesmente começam a confiar no mero pensamento. Pensar vem naturalmente para eles, sendo um hábito diário, mas seus pensamentos podem mudar de um minuto para o outro. Capazes de nutrir os outros com seus pensamentos, eles são geralmente considerados sábios e inteligentes. Embora esse seja um dos seus pontos fortes, também pode ser uma fraqueza, porque muitas pessoas não podem apreciar um bom conselho e querem ajuda concreta. Não apenas para serem apoiadas com uma palavra amável, por mais encorajador e otimista que seja, né? Então pode ter pessoas que não gostam dos conselhos desses nativos, o que é normal, né? Bom, não são grandes fãs de intimidades e emoções. Pessoas com a Lua na 9 têm a necessidade de compreender o mundo através de suas próprias filosofias. Então, essa posição indica que eles absorveram de seus pais todas as informações sobre religião, política ou outro assunto humanístico, desde que eram crianças. Tudo sobre eles, incluindo as suas emoções, é direcionado para a compreensão dos assuntos superiores e cada nova cultura que eles encontram em suas viagens ou pesquisas. Então, o seu modo de vida os torna mais compreensivos e muito confortáveis. Nem mesmo se for uma pessoa que tenha Sol em Touro ou Lua em Touro, são pessoas que... Esse não é o tipo de pessoa que precisa de uma zona de conforto, né? Por mais que tenha esses aspectos conservadores ou não no mapa. Nessa situação, eles levariam todos os traços desse animal para a estrada com eles, né? Por exemplo, a pessoa tem, sei lá, Sol em Touro. Mas com esse aspecto, né, de Lua na casa 9, eles seguem na estrada mesmo com Sol em Touro, né? Bom, são aventureiros e querem descobrir novos lugares. Também uma desvantagem é que eles estão sempre inquietos e se perguntando se a vida em um lugar diferente seria melhor, né? Então, às vezes, podem ser infelizes com as coisas que têm, né? Com o lugar onde está morando, porque pensa que poderia ser melhor. Bom, não importa a que religião eles pertencem, o significado de suas vidas seria acreditar em algo e sempre seguir em frente com o seu nível de compreensão dos desafios espirituais. A maneira como eles respondem emocionalmente às diferentes ideias filosóficas é muito influenciada pela Lua. Mesmo que o seu signo lunar seja muito intenso, as suas paixões ainda se esgotam rapidamente, movendo-se mais rápido que o vento. Ao ver que os outros não são capazes de fazer a mesma coisa, eles ficarão frustrados e farão o possível para mudar. Bom, não importa o signo solar, todas as pessoas com Lua na casa 9 estão sempre buscando para nutrir os seus insights sobre a vida, né? E eles podem se sentir hipócritas em sua necessidade de ter uma audiência o tempo todo. As suas intenções são sempre boas, mas tendem a tornar suas crenças tão solenes que os outros se desanimam com a sua pregação. No entanto, eles têm moral elevada e são muito honestos, e então não espere que eles adoçam alguém ou escondam o que estão sentindo. É como se eles nunca pudessem mentir sobre nada, porque eles são muito transparentes e os outros sentiriam imediatamente que estão tramando algo. Portanto, muitos os apreciarão por serem simples e por não quererem se envolver em todos os tipos de jogos mentais. Alguns deles serão tão honestos que outros os acharão rudes. Não é sua intenção magoar alguém, eles apenas se sentem emocionalmente livres quando são honestos. Os indivíduos da Lua na nona casa podem ser tão objetivos sobre os seus próprios sentimentos que a subjetividade pode parecer muito intrometida em seu subconsciente.
Isso também significa que eles têm medo de ficar muito íntimos dos outros, porque isso pode fazer com que sintam que a sua privacidade foi invadida. Outra situação que os torna emocionalmente inseguros é aquela em que estão exibindo as suas próprias emoções ao pensar nos sentimentos mais como um esporte ou uma aventura. É assim que eles estão se protegendo de se machucar. Bom, isso foi um pouco da Lua na casa 9. Espero que tenham gostado, se inscrevam e deixem o seu comentário. Obrigada!